nosso acervo, que hoje está acima de 2.000 obras de arte assim, que a gente cede para a exposição, porque a arte não nos pertence, pertence à humanidade, mas eu sou apaixonado pela arte. A gente cede para os Correios, para o Banco do Brasil, para outras entidades, ficar sempre fazendo exposições, e circula dentro da nossa companhia sempre também um rodízio dos nossos acervos. A gente está sempre fomentando a arte em projetos também culturais, onde a gente envolve todos os nossos funcionários para fazer workshop de pintura, etc., para fazer quadros, e desses quadros fazem gigantes murais. Tem uma empresa minha que foi toda, como fala? Grafitada. Isso, grafitada. Obrigado. Foi grafitada porque nós chamamos um pessoal também para esse workshop, e daí foi ensinos pessoal, etc., dão uns temas e vão lá, grafitam a empresa toda. Num outro prédio de Guarulhos, nós temos um mural lá, que é uma parede em frente a um campo com 350 metros quadrados, onde tem um tema lá da transformação, que todos os funcionários participaram. E o mais importante disso não é só a pintura, é a integração que você coloca com advogado, com faxineiro, com ajudante, com conferente, ou seja, tudo no mesmo canto, pintando, desenhando e se conhecendo mais. Esses workshops é muito importante. Tivemos um recente agora, que é também num local do Barrinhas, aí, também, que é sobre tudo, ligando o tema da alegria e da arte sempre. Então, é uma proposta que a gente está sempre patrocinando o máximo possível. É isso daí. Eu acho que melhor assim interagir alguma pergunta aí daqui para frente. Eu acho que é mais ou menos isso. Pronto. E alegria a todos. Alô? Bom, pessoal, como eu disse, vocês têm um número atrás dos seus crachás, e quem tiver dificuldade de fazer pelo WhatsApp, pode pedir para o nosso elenco. Temos a Camila ali de um lado, a Vanessa do outro, o Marcelão ali atrás também, o Ricardo. Então, é só levantar a mão que um deles vai até vocês para fazer a pergunta, certo? Roberto, para a gente falar um pouco do Grupo Sigla, né? Conta para a gente quantas empresas hoje fazem parte do seu grupo. E eu vou emendando algumas perguntas. Boa. O Grupo Sigla, ele teve originalmente a RV, a RV Consult, depois a Imola, depois a Portos, a editora Isabela e a Celbras. Nós hoje mantemos, sob a tutela do Grupo Sigla, apenas a Portos, que era Portos Cali, que a gente internacionalizou, para não ficar só portuguesado isso. Portos, que é a importadora de vinho, e a RV Imola, que fizemos uma fusão, né? A Portos, vamos falar de uma por uma. Quantos colaboradores tem? Não, a Portos é uma empresa que só ela importa os vinhos, não é muito grande em termos de colaboradores, porque deve ter uns 20, mais ou menos, por aí, mais ou menos isso, entre São Paulo e Rio, porque é mais área de vendas. O resto quem faz é terceirizado, ou seja, a RV armazena e terceiros distribui, e tem representantes no Brasil todo, isso é tudo terceirizado, né? O braço farmacêutico tem quantas pessoas que trabalham? 1.200? 1.200. Sendo deles, quantos farmacêuticos? 50 e pouco, eu acho, mais ou menos isso. É gigantesco. Essa coisa de você ter aberto os caminhos, né, no Amazonas, e disso ter servido não só para o trabalho que vocês desenvolveram inicialmente, mas para outras coisas, né, como, por exemplo, para as eleições chegarem até as pessoas de uma forma mais efetiva, mais rápida. Quanto tempo vocês dedicaram a esse trabalho? Eu comecei primeiro assumindo a central de medicamentos do Amazonas. Primeiro foi uma fase de pegar primeiro o depósito, porque eu percebi que naquela ocasião o depósito era operado 100% por farmacêuticos. E eu acho que o farmacêutico não tem que ficar carregando caixa.
separando. Então, isso aí, eu tirei todos os farmacêuticos. Por exemplo, o farmacêutico tem que tomar outras atividades, e isso aí não é coisa para eles. E também os remédios que estavam em depósito, que é um depósito muito grande lá, estavam tudo com... Eles compravam sem taxa de venda proibida. Isso fazia com que o desvio era gigantesco. Então, ou seja, os remédios sumiam facilmente. Então, dentro da própria cidade, Manaus, já acontecia muito isso. Então, a gente trancou. Isso daí foi um golpe muito grande, ou seja, em termos de ter o próprio mercado onde se corrompia esse remédio todinho, ou seja, havia uma pressão muito para que isso não fosse à frente. E a gente percebia também que quem buscava no interior, as cidades do interior, tinha pessoas que tinham que vir buscar os medicamentos. E os medicamentos separavam-se os medicamentos para as cidades do interior. Chegava uma pessoa lá para retirar e esses medicamentos nunca chegavam no final, na cidade. Ou se chegava muito pouquinho, porque isso aí ficava na própria cidade ali, ou vendiam de novo. Então eu vi que a primeira coisa que eu fiz foi organizar a central de medicamentos. E depois eu peguei na universidade, eu peguei lá, acho que os 60 alunos, contratei eles e fiz um mapa, mandei eles mapear qualquer barco que encostasse em Manaus, saber o dono do barco, se ele viaja para onde, como que era o barco, se tinha telefone, se tinha frequência, se tinha área dentro do barco, se poderia colocar alguma parte refrigerada ou não. Fiz um mapa que nunca foi feito naquilo lá. Então, ou seja, mapeei tudo que existia em termos de... Isso aí demorou mais ou menos uns 90 dias. 90 dias só? Só para mapear os barcos. Eu estava esperando que ele ia falar de 3, 4 anos. Não. Mais alguém aí achou que ele ia falar? Não tinha pressa. Não, o Estado tinha pressa. Então, comecei a mapear isso daí, demorou. Ou seja, o que eu conheci em 90 dias já estava ali, pronto. Para mim já era o suficiente. Qualquer barco ia e tinha voltado em 90 dias. Essa coisa dos barcos, você tinha a ideia de potencializar o trajeto que ele já fazia, aproveitar e pegar carona? Exatamente. Daí eu peguei e fui falar na época com o governador, ele falou assim, eu só tenho certeza que isso vai chegar se colocar um funcionário que vai lá entregar. Então, toda viagem tinha que ir num barco, tinha que ir um funcionário meu. Teve funcionário que ficou letrado, teve funcionário que virou corno, teve funcionário que suicidou, você tinha de tudo, ou seja, sabe, porque 60 dias num barco, aquela coisa toda, então, ia lá, não tinha nada que fazer, não vai, então, tem cada história que foi terrível, mas pronto, aprendemos, mas o que aconteceu? Que foi o ganho muito importante, foi que quando começou a chegar o medicamento, em todas as cidades, não tinha local para pôr. Porque nunca chegava aquele medicamento. Eles pediam, mas nunca chegava. Então, ou seja, daí, ou seja, começamos a compra efetivamente do Estado, caiu mais da metade do medicamento e todos começaram a ser servidos. Porque o medicamento, ou seja, só ficava num círculo vicioso ali de desvio. Foi uma revolução. Daí foi uma revolução. Isso aí foi um ponto que daí depois me chamaram imediatamente para fazer a mesma coisa na educação. Eu vou já passar para o Renato. Nessa hora a gente sempre briga, né, Renato? Que eu fico fazendo pergunta. Eu posso fazer mais uma só? Você parece o Jô Soares. Não, mas sabe, tem uma coisa que me chamou a atenção, porque muitas das histórias que a gente ouve aqui no Poder Empreendedor e no Segredo da Virada tratam exatamente disso. Um empreendedor desenvolveu uma solução para um problema crítico que afetava muita gente e teve sucesso por isso. Então, nesse aspecto, a sua história se assemelha muito à de outros grandes empreendedores como você. Mas, quando você falou da coisa da sua jornada de trabalho, eu fiquei curioso, talvez outras pessoas tenham ficado, porque nesse aspecto destoa. A gente ouve muitas histórias dos caras trabalharem feito malucos, e isso me chamou muito a atenção. Queria que você destacasse como é que você achou esse equilíbrio.
Eu sempre achei que... Eu penso assim, que eu nunca eu acho que eu fico doido ficar dentro parado, então eu acho que a minha mente... alô? Eu que estou fazendo coisa errada. A minha mente, assim, ou seja, está trabalhando. Está trabalhando, daí eu chego no outro dia no escritório, opa, tenho uma ideia, vamos fazer tal coisa, etc. Mas eu não gosto de ficar preso, nunca gostei, e às vezes eu acho que eu estar fora do escritório, eu acho que eu penso até melhor do que estar lá com atribulações. O resumo é aquele: quanto mais eu trabalho, menos eu ganho dinheiro. Sempre achei isso. Ou seja, se eu trabalhar menos, eu acho que eu ganho mais, porque eu tenho mais tempo para pensar e achar soluções. E a gente vive de soluções, não de... eu digo sempre hoje na nossa empresa, a nossa empresa não é uma empresa que pode se chamar de transportador ou de armazenamento, porque isso é commodity. A gente tem que ter sempre em mente que nós somos empresa de inovação. Então, nós estamos investindo muito em inovação, nós estamos trabalhando muito no CLIF. O CLIF é a Central Logística de Inteligência Farmacêutica. Nós estamos trabalhando nisso já há 2 anos. Então, o Armando aqui, que é responsável por essa área nossa aqui, trabalha conosco também, é de Portugal, e está aqui. E a gente investe muito nessa central, porque é uma rastreabilidade completa de tudo que você pode imaginar sobre a saúde. Desde a matéria-prima até, eu digo ainda hoje, até a boca do paciente, ou seja, é a rastreabilidade completa, que envolve hospitais, prescrição médica, tudo, unitarização de medicamentos. É uma coisa bem complexa, que a gente está, ainda ouvi hoje comentários que a gente está muito à frente do nosso tempo de hoje. Eu tive essa informação até hoje, que é muito importante para nós. A gente está investindo muito nisso. Legal, obrigado. Vamos lá, Renatão. Agora começou a bombar um monte de pergunta aqui para o Roberto. Manda bala. Meus parabéns. Obrigado. Pela sua história. Eu estou juntando 2 perguntas aqui. O Josué Rutter, levanta a mão, está lá o Josué, e a Débora da Flow. A Débora. O Josué disse que teve 30 segundos de papo com você no elevador e que você disse a ele que alegria é tudo. Além dela, o que você considera primordial para viver? E completando, a Débora diz que a alegria fez a diferença na sua trajetória profissional. Ela está perguntando, né? Então, o tema alegria na sua vida. Alegria, eu falei para o Josué, e vou falar para a Débora, eu tenho uma frase que... alegria é a coisa mais séria da vida. Ponto. Essa é a frase que fica. O que eu digo assim... isso aí como se fala, é um espelho mesmo, ou seja, eu sempre tive assim uma alegria, sempre estou alegre, e todo mundo liga do mundo todo, às vezes, só para ouvir. Eu estava comentando com a Adelina agora há pouco, eu recebo ligações, às vezes, de fora do país para falar, eu falei, só alegria, ele falou, eu só queria ouvir isso, ou seja, uma coisa desse tipo, né? Assino, termino qualquer e-mail meu, qualquer mensagem minha, termina com alegria, sempre alegria total, alegria azul. Tem alegria sempre em qualquer frase, qualquer texto que eu escrevo, a palavra alegria está no meio dela sempre, ou no final, ou no início. Então, óbvio que só alegria não resolve nada, ou seja, mas a alegria ajuda em tudo. Eu diria para você o seguinte, que o fator de sucesso da minha empresa, da minha vida, e eu passo isso muito para os meus filhos, credibilidade. Credibilidade é a coisa mais importante que eu acho que tem. Eu já fiz muitos negócios que eu perdi muito, mas eu ainda sempre falei assim, não, nós falamos que ia fazer isso, então vamos fazer. E não foi uma vez só. Então, isso, eu passei sempre isso para os meus filhos. Eles sabem que palavra é uma coisa muito séria, foi dada, vale mais do que qualquer coisa. E eu tive isso quando eu comecei
em 2002, aí, ou seja, sem dinheiro, sem nada, eu podia chegar, e como posso chegar hoje, se eu precisar, sem brincadeira, se eu precisar de 10, 15 milhões, 20 milhões hoje, não precisa ser nem em banco, tem amigos que pegam o telefone e depositam para mim, sem eu dar nenhum cheque, sem nem dar uma promissória, sem um contrato, sem nada. Porque a credibilidade que eu consegui foi dessa forma. Assim. Então, muito sério isso. Credibilidade é muito importante. Vamos lá, Renatão. Alô, alô. Oi. Diego Ribeiro. Está aí o Diego, Ourocred. do grupo Ourocred, correto? Roberto, qual legado você acredita deixar para seus filhos como pai e como profissional? E qual legado você quer deixar para a comunidade? É mais ou menos o que eu tinha dito antes. Então, eu sempre chego para os meus filhos e falo, deixei claro que estudem o máximo possível. Estudem, esse é a minha herança. Não contem com dinheiro nenhum, porque eu comecei sem nenhuma herança. Se ficar, ficou com herança, mas não é para viver de herança. Então, eles entendem bem isso e exploram o máximo possível no que seja sentido a estudar. Estudam onde quiserem, se preparem, se formem, não cobro que tenha que estar dentro do grupo ou não, enfim. E o meu legado esse é o meu legado de família, apesar de a gente estar criando holding de familiar para tocar os negócios, para que exatamente a família não tenha que se envolver efetivamente nos negócios se não estiver interessada. E a gente profissionalizou a empresa inteira praticamente já. Fica na empresa quem quer e quem gosta. Realmente quem quer e quem gosta. Não tem que ficar ninguém aqui por ter que ficar. E o legado para a comunidade eu acho que a paixão pela cultura, eu acho que eu estou querendo deixar muito isso, ou seja, incentivar muito que sem cultura nós não sabemos quem somos nós. Então, ou seja, a gente só sabe quem somos nós por causa da cultura. Então, eu promovo muito a arte através disso. Então, esse é o legado que eu tento e devo tentar fazer e tocar um pouco mais à frente. Nós queremos fazer alguma coisa também, em termos logo de alguma núcleo estudantil para formar profissionais de logística em saúde também. Então, é uma coisa que a gente quer atuar um pouquinho nesse negócio na área de educação também. Então, essa é a nossa parte. Pegando carona na pergunta do Diego, né, e me antecipando aqui, uma das suas filhas estudou no MIT, que é uma das mais concorridas e mais importantes instituições do mundo. Você acredita que isso também pode se reverter em benefícios como, tanto para o seu grupo como para a comunidade? Eu tenho 2 filhas gêmeas e um filho, Bruno, que está aqui. Elas são univitelinas espelhadas, ou seja, uma é direito, outra é canhota, uma é razão, outra é emoção. Então, a razão, ela está no grupo, vice-presidente administrativa, mas ela fez direito na USP, tem 29 anos, fez direito na USP, depois GV, pós, e hoje faz o MIT. Eu acredito que ela está muito envolvido lá com o próprio com muitos projetos, tem muitos convites de grandes instituições para ela trabalhar, mas ela veio trabalhar o Summer aqui dela pelo BCG. O Jorge Paulo Lema tem interesse nela, já pagou uma parte do curso dela só para fomentar a Fundação Estudar no Brasil também. Então, tem uma carreira aí que eu não sei nem se vai... Eu deixo à vontade. Ou seja, a outra, ela cuida da importadora, ela por si só começou a gostar tanto de vinho que ela está no nível 7 hoje, faz o Wine 7 London, que todo mês tem que ir para Londres fazer esse curso. Nesse curso, para você ter uma ideia, acho que só 9 pessoas que já chegaram nesse curso no Brasil.
E depois disso, ela terminou ano que vem daí ela está... depois desse, nós tivemos no Brasil um Wine Master, que foi em 2008, mas ele já naturalizou em inglês, que é o Dirceu, da América Latina. Eu acho que pelo gosto dela, pelo vinho, acho que ela vai perseguir isso também. Ela gosta, entende e é muito aplicada, então acho que são coisas que ela vai estar acima. Ela hoje está falando com os enólogos nossos na Bacalhoa, por exemplo, lá em Portugal. Os enólogos que estão há 25 anos fazendo vinhos para nós, hoje querem ouvir ela, o que tem que fazer para melhorar o vinho. No último mês passado, estávamos lá, estavam querendo uma reunião com ela para saber provar vinhos, para saber, ou seja, ela está num nível que eu só bebo, não quero saber de nada. Só bebe e se orgulha da filha, né? O William Lin, meu sócio no Segredo da Vida, está aqui. Nós estamos nos especializando em empreendedores pais de gêmeos, né? Acho que o Roberto é o 4º ou 5º que pai de gêmeos que a gente já teve no nosso palco. Meu filho vai fazer turismo agora no Canadá, vai embora para lá em dezembro. Os dois tipos de turismo, né? Estudando e aproveitando, né? Mas ele já estudou lá, estudou nos Estados Unidos também, e agora vai com a função de estudo e trabalho lá também agora. Muito legal. Roberto, eu posso prometer para o pessoal que você responde por e-mail depois, porque tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas, depois nós vamos juntar tudo. Faço com muito prazer, sim. E aí o pessoal do staff responde depois. E eu posso deixar também aí o meu e-mail, para quem quiser também formular depois pergunta também, que é roberto.vilela@rvimola.com.br, tá? Maravilha. Então vamos lá. O Laércio Bacelar, da Project 7, é isso? Está lá o Laércio. Qual foi a maior motivação para superar as dificuldades? Então, nos momentos mais difíceis, o que te fortalecia? Motivação é saber que eu sempre lembrei sempre do que meu pai falava, que ele honrasse meu nome, ou seja, e eu tinha que fazer alguma coisa, fazer bem feito. E as dificuldades, eu sempre vejo isso. E eu vou te falar uma coisa para ti. Ainda hoje, em qualquer momento, eu tinha sempre um pavor da dificuldade, porque eu já tive, como eu citei, assim, quem cai é muito complicado para se levantar. E hoje, obviamente que eu trabalho com muito mais comedido, ou seja, o nosso grupo, eu sou um empreendedor nato, eu não paro de fazer coisa. Ainda agora eu estou abrindo uma empresa de pimentas do interior do Amazonas, que vai ser lançado logo no mercado, e uma mini fabriquinha de cerveja também. Então, ou seja, tem coisa aí, eu não paro de fazer coisa. Então, está sempre com negócios aí. Agora, é porque eu gosto de fazer, ou seja, eu tenho que estar empreendendo sempre, restaurantes, essas coisas, está sempre fazendo coisa, não adianta, não para. Minhas filhas sabem, e elas tentam só conter o tamanho do negócio, né? Para não correr tanto risco. E eu também tenho esse foco de que a gente não pode estar dando passo maior que a perna sempre para colocar em risco. E concluindo na pergunta que você fez, eu tinha sempre um medo de, nessa última de 2002 para cá, que quando eu olhei na garagem não tinha mais carro nenhum, não tinha nada, aquela coisa toda, que a Lona estava ali, eu ficava dando volta do Mosque Maia ali de manhã, e falei, o que eu vou fazer da vida? Eu tenho que fazer coisa certa, né? Foi por aí que eu comecei a ter que buscar coisas, eu tenho que fazer coisas palpáveis que eu não posso mais brincar, a idade, isso aí, eu estou com 57 anos, nós estamos falando exatamente quando eu tinha 41 anos, mais ou menos. Então, não posso mais brincar na vida, isso aí é um negócio muito grave para mim, e minhas filhas, filho, então, situação de motivar era trabalhar com foco, não perder tempo em fazer muita coisa assim que não desse assim muito resultado, assim, ou seja, eu queria fazer coisas assim que eu desse resultado
foco mesmo, assim, para dar resultado, sabe? O conhecimento que eu tive também no período todo anterior a isso foi muito importante. Essa aí foi a faculdade que eu não concluí na Integradas, como eu disse, mas essa foi a maior faculdade que eu tive. Foi a faculdade da vida mesmo, de empresas, etc., que eu trabalhei. Hoje eu tenho muita calma hoje, eu não me apavoro mais com problemas, eu não sou apavorado, eu sou muito, muito tranquilo hoje. Tem gente que no meu escritório fala assim, calma, vai se resolver, se resolve. Não, o símbolo máximo da sua tranquilidade é quando você olha em volta, está sem carro, está sem nada, está quebrado, está arrebentado e fala, vamos assar um leitão. Né? E olha, foi isso mesmo. Celebrar, porque você estava celebrando o que você tinha de mais importante, né? Foi isso, porque tiraram o carro na segunda-feira, na sexta-feira tirou outro carro. O motorista lá estava lá em prantos, água com açúcar lá. Eu falei assim, não, ele disse, calma, tá vivo, rapaz, para com isso. Pega lá o leitãozinho. Ele, que isso, estava de brincadeira, tira o leitão. E ainda botei um vinho Quinta da Bacalhau para temperar o leitão, porque é vinho é barato. Você estava celebrando o quê, então, Roberto? Eu estava querendo fazer o seguinte, eu quero tirar esse mau orgulho, tinha que dar uma volta na minha vida, aquilo ali, falei, tinha que comemorar, tinha que fazer uma festa. Verdade. Sensacional. Tá aqui um amigo Denilson, que é vizinho ali, ó, ele participou desse dia, tá aí, ó, Denilson tá aí, ele estava lá, é um vizinho meu, que ele viu direitinho esse dia que tinha nenhum carro na garagem, não tinha nada, e não achou nem o carro, nunca mais, não, perdeu mesmo o carro, acabou. Isso aí. Eu que faço, eu sei cozinhar bem, eu adoro. Caleto, o que, mais 10, 15 perguntas? Não. Não dá. Vamos fazer mais uma. Mais uma? Então, vamos lá. Jefferson Duarte, da Eletroferro. Está aí o Jefferson. Sou da opinião em que devemos ser sempre mais em tudo, exceto mais um, o que coincide exatamente com sua linha de pensamento. Pergunta, em qual momento de sua vida, ou em qual das suas empresas, ou das empresas que administrou, você se considerou um diferencial, falando profissionalmente? Eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu vou, com toda sinceridade, mesmo quando eu errei na minha vida, eu sempre me considerei um diferencial. Sempre considerei. Porque eu estava aprendendo alguma coisa, estava sempre aprendendo, então eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa, um diferencial. E hoje ainda, eu tenho que me achar fazendo um diferencial, sempre. A partir do momento que eu não achar que eu faço um diferencial, eu não vou entrar dentro da minha empresa nunca, porque eu acho que não tem espírito para estar lá. Então, eu acho que eu tenho que estar sempre fazendo um diferencial. Obviamente que casos como esses casos que eu digo assim, que de fazer, de criar, encarar, eu sempre chego assim, tem algumas pessoas que falam assim, nossa, mas nós vamos pegar aquele negócio, é muita coisa para fazer, como nós vamos fazer? Eu digo sempre, eu tenho medo de pouco serviço, de muito nunca. De muito nunca. Então, ou seja, fazer operações aqui para a gente pegar livros aqui na capital de São Paulo, aqui, entregar dentro do estado todo, em fazer montagem de kits e entregar, ou seja, em 4.000 escolas, aí ter que entregar tudo em 7 dias, botar dia e noite gente para fazer isso, fazer os kits. Pessoal, isso você coloca assim, carretas e carretas de livros para a gente estar desmontando, montando, matemática, português, história, tudo assim. Ensino fundamental, ensino não sei o quê, tal, endereçado com o sistema e fazer isso a partir do ponto último de carga que recebe, ter que montar tudo e entregar em 7 dias. A gente fez isso aí, é só montar linha de produção, bota gente, bota tudo. E o pessoal se assusta, fala, não, se tiver pouco serviço, dá medo. Você, além dessa planta fantástica que vocês têm em Guarulhos, você inaugurou há alguns anos até, eu tive o prazer de estar lá, você tem outras plantas? Tem. Nós temos 18 plantas, temos 18. Temos uma outra muito grande, de 25 mil metros ali em Alphaville,
tem em Ribeirão, tem... Essa tem quantos metros? Essa tem 6.000 metros. Essa planta aí está ficando específica, porque naquela época não estava cru, mas hoje ela está específica só para cadeia fria, praticamente. Mesmo dentro do depósito foram construídos só... Acho que é um dos maiores depósitos de medicamento refrigerado que tem hoje, é esse daí. Fantástico. Renatão, faz mais uma, vai. Saideira. Bom, Roberto, tem muita gente aqui, antes da última pergunta, muita gente pedindo para você repetir seu e-mail. Roberto.vilela, é tudo com L só, @rvimola.com.br. rvimola.com.br. Ok. Lembrando a todos que as suas perguntas serão respondidas posteriormente. Tá? Com certeza. Vamos mandar um e-mail para ele e respondemos para vocês. A última pergunta é um pouco mais técnica. O teu grupo hoje compreende aproximadamente quantos funcionários? E nesse período de crise que o país atravessou, você precisou demitir? Qual foi a postura do teu grupo com isso? Muito boa pergunta, excelente, aliás. Nosso grupo tem 1.200 funcionários. Nós estávamos, o ano passado, com perto de 1.500. Eu demiti 300, mas nós não demitimos, assim, propriamente dito, por causa da crise. Nós tivemos um problema a Unimed com 3 hospitais que fechou, e a gente teve que demitir. A gente tinha funcionários lá, tinha uns 150 funcionários. E a gente teve alguns contratos também que nós fomos obrigados a parar, principalmente em Minas Gerais, por conta de caixa, ou seja, contagem, etc., não estavam pagando. Então, a gente chegou num ponto de realmente ter que suspender os contratos. E eu tinha condições, no ano passado, eu tinha condições de crescer a empresa pelo menos mais uns 20%, 25% o ano passado. Entretanto, a crise foi muito assustadora, que eu preferi tirar o pé totalmente, deixar de ter negócio. Eu precisava de ter... Nós estamos com a nossa capacidade de armazenagem acima de 100%, ou seja, nós devemos estar, penso eu, que 115%, 120% da capacidade, ou seja, a gente tem espaço de alguém, estamos usando espaço de alguém dentro do nosso próprio depósito de outro cliente. Então, a gente está explodido em todos os depósitos, aqui em Goiânia, em todos os depósitos. Precisamos de mais depósito para a área de armazenagem, mas eu deixei de investir nisso. Eu estava com um contrato assinado para 20.000 metros no ano passado, nesse novo empreendimento que tem em Guarulhos, perto do... perto ali do Rodoanel, que é um empreendimento grande de galpões ali, gigantesco ali, que tem um trevo próprio, inclusive. Isso, global, né? Não é do lado esquerdo, do lado direito. Quem vai daqui para o Rio, do lado direito. GLP, perfeito, obrigado. GLP, nós estamos com uma planta completa para nós lá, contrato praticamente para assinar, mas me deu um estalo, eu falei assim, não vou assinar isso, não, que eu vou ficar com medo de... E acho que foi uma decisão assertiva, porque eu resolvi acertar a caixa do que fazer investimento. Então, nós concentramos só em receber o que tem que receber, sair de qualquer endividamento de banco. Nós, praticamente, o nosso grupo, para você ter uma ideia, a gente tinha um giro de 40 milhões, nós baixamos agora para 7 milhões, que para nós 7 milhões não é metade de um faturamento, não é nada para o nosso, de um mês, né? Então, nós resolvemos simplesmente focar em reduzir o nosso endividamento por completo, sair fora de banco completo. Até agora, sim, nós vamos e temos que tomar decisões, já estamos vendo aí decisões de alavancar novamente a empresa. Mas faz exatamente um ano que eu tomei essa decisão, contra até diretores meus, vice-presidente, que tinha negócio, etc. Mas eu prefiro parar a empresa do que correr risco. Muito bom.
Bom, a gente tem muito a agradecer a você, né, por essa sua disponibilidade. Aliás, o fato de você dividir conosco o seu e-mail mostra que tipo de mentalidade você tem, né, de compartilhamento. Uma alegria. Apesar de ser um empreendedor de tamanho sucesso, mantém a simplicidade, mantém a alegria. E a gente agradece muito. Eu, especialmente, que sou apaixonado por Guarulhos, tenho certeza que os guarulhenses daqui também têm muito orgulho de saber que essa história que você escreveu é a história de um guarulhense nato. Então, um prazer enorme para nós ter você aqui. Eu agradeço muito. Obrigado. Receba Obrigado as a todos aí. Obrigado. da nossa comunidade. Das perguntas que você recebeu, qual que você achou a melhor pergunta? Porque essa pessoa vai ganhar um power bank. Eu achei principalmente essa última aí, que é sobre a situação econômica, que é uma coisa que pegou o país todo, né? Então, acho que valeu bem a pena também, viu, essa que você fez. Essa foi sua? Então a segunda melhor pergunta. Não, mas o Renatão sempre faz ótimas perguntas. Não, eu vou falar que é da alegria do Josué. Aí, Josué. Então, Josué ganhou o power bank, depois retira comigo, tá bom?